Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia! Estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças, neste dia 7 de novembro do ano de 2022. Minha gente, eu estou diretamente do Estúdio 7. Eu, o John, como diretor de imagens, o Joseni é meu prof assistente, e nós vamos juntos aqui até as 11 horas e 30 minutos, ok? Nesta segunda-feira, 7 de novembro. Minha gente, estamos nos 311 dias do ano de 2022. Estamos caminhando para a reta final, né, do ano de 2022. Bacana? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela? John, por favor. Estou olhando aqui para o IPTV. Vejo conectados conosco Floresta do Piauí, Joaquim Pires, Landry Salles, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Pajeú, Rio Grande do Piauí, oi, e Coivaras, é Seduc 2. O povo fala com a gente lá de Coivaras. Bom dia, minha gente. Bom dia, Nova Santa Rita, liderados pela profa Emanuela. Oi, minha gente. Bacana. Fundamentos das finanças públicas é a disciplina que a gente vai mastigar neste nosso encontro de hoje. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica. E deixa eu mostrar aqui para vocês o roteiro da nossa manhã de trabalhos de hoje. A gente vai falar de déficit público ainda como instrumento de política econômica, grupos responsáveis pelo déficit público. Os objetivos da aula de hoje é entender o déficit como política econômica e compreender a gestão do orçamento público. Ao final da aula também tem 3 questões complementares que elas ajudam vocês a fixarem o conteúdo discutido em aula de hoje, tá bom? Beleza, minha gente? Dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para compartilhar aqui pelo chat, tanto do IPTV como pelo chat do YouTube. Beleza? Tá bom, minha gente? Vamos adiante. Eu inclusive, quero voltar aqui na forma de questões, discutindo alguns tópicos muito importantes da aula passada, para dar uma reforçada em tudo que a gente já discutiu na aula passada. Então, vejam. Atividade complementar da última aula. O que é carga tributária dentro das finanças públicas? A ideia é que vocês consigam ter ou mentalizar esse conceito aqui com vocês. Toda vez que na televisão, numa entrevista, numa reportagem ou num artigo que vocês venham a ler e que fale de carga tributária, entendam como o conjunto de impostos, taxas e contribuições que são cobradas da sociedade para custear as atividades do Estado. Do Estado que eu falo, estou falando de poder executivo, legislativo, judiciário, eu estou falando de governos federal, governos estaduais e governos municipais. Então, tudo isso, impostos, taxas e contribuições, a gente chama de carga tributária, beleza? E John, eu queria te pedir uma coisa. Tu tem como abrir aí no navegador uma tela, né? No Google, um site, tu procura aí no navegador Instituto IBPT. IBPT. Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Esse site, ele mostra a quantidade de carga tributária que o brasileiro paga
para o governo. Sacam? A ideia do site é que a sociedade possa estar acompanhando a dinâmica de arrecadação de impostos, de taxas e contribuições e possa estar olhando na outra ponta para... E os gastos, né? Eles estão sendo feitos de forma adequada? Estão atendendo às necessidades da população? Então, esse é um ponto interessante. Eu estou pedindo para o John conectar no Google, e aí ele vai e compartilha na tela para vocês. Eu fico mostrando para vocês algumas informações. O site e depois vocês pesquisem depois também. É o isso, esse aí. IBPT, é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, no caso, né? Temos aqui este site, e o John vai compartilhar na tela aqui com vocês, né, para que a gente possa dar uma olhada aqui. No volume, eles vão literalmente estar atualizando a todo momento a quantidade de impostos que a gente paga. Olha, ele já compartilhou aqui na tela com vocês. O IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, deixa eu aumentar aqui, ele fez uma linha do tempo. Deixa eu aumentar aqui o texto. Ele teve sua origem em 1992. A ideia inicial foi congregar os estudos das ciências jurídica, contábil, social e econômica para debater planejamento tributário. Essa era a ideia. Na década de 90, o país vivenciava grandes debates sobre como racionalizar o impacto dos tributos na atividade empresarial e do cidadão, e o Instituto já estava nesse contexto. Começa em 92, de 99 a 2003 vão promover congressos de planejamento tributário. A partir de 2005, há o impostômetro. Eles fazem consultorias e estudos setoriais, né, de impostos, taxas e contribuições para os diversos segmentos da atividade econômica que vocês podem estar trabalhando, seja na área agropecuária, na indústria, nos serviços, ou no comércio. Aí nós temos vários eventos aqui. Sugiro que vocês, inclusive, possam estar dando uma olhada, tá bom? Vocês podem se cadastrar, estar recebendo informações aqui do IBPT, tá bom? Deixa eu ver se eu olho, se eu encontro aqui o impostômetro. Só um minuto. Que blog. Só um minuto aqui, não estou encontrando o impostômetro. Os cases de sucesso. E aí ele vai falar muito de tributação sobre a sociedade. Tá bom? Não é isso aqui que eu quero. Notícias. Os brasileiros pagam 149 dias trabalham 149 dias para pagar impostos no ano de 2021. Olha como é muito tempo, são muitos dias, e aí não há problema nenhum nisso, desde que os serviços públicos atendam às necessidades da sociedade. Quando isso não acontece, aí a gente vai ter problemas, tá bom? Aí ele vai... Olha essa notícia aqui interessante. A sonegação de impostos no Brasil, o não pagamento de impostos, taxas e contribuições, que é uma obrigação de todos. Quando isso não é feito, existe sonegação fiscal, meus caros futuros técnicos em finanças. Causa um prejuízo anual de 417 bilhões, de acordo com o portal de notícias do Brasil 61. É muito alto, né? 417 bilhões fazem falta, porque poderiam ser recursos usados na melhoria de serviços públicos,
tanto na área de saúde, de educação, como de segurança, e que teriam impactos muito fortes na qualidade de vida das pessoas, né? Então, tem várias notícias aqui nesta linha. Esse outro crítico diz assim: por que os recursos arrecadados no Brasil não retornam à população? Aí o artigo vai tratar sobre essas questões aqui. Ok? Então, nós temos os estudos aqui, os projetos. Deixa eu ver se eu encontro aqui nos projetos o impostômetro. Só um minuto, não encontrei aqui. Vamos aqui para o blog. Quantidades de normas tributárias que são feitas pelo Brasil. Isso aqui é muito importante para vocês, meus caros futuros técnicos em finanças. Olhem esse artigo aqui, a importância do planejamento tributário para a saúde financeira e o caixa das empresas. Aqui está tratando diretamente do objeto de estudo de vocês, né? O imposto de brinquedos e eletrônicos passa de 70%, é outra notícia. A tecnologia ajuda as empresas a vencerem os desafios do sistema tributário brasileiro. Aqui está falando que o crescimento da economia depende das micro e pequenas empresas, possivelmente onde vocês vão estar trabalhando. Os impactos, a corrupção não custa só dinheiro, mas também tem impactos maiores para o Brasil, sacam? Esses são, aqui é um artigo no blog da importância do planejamento tributário para a saúde financeira e para o caixa das empresas. E é interessante porque ele bota aqui, fica parecendo um remédio, uma caixa de remédio genérico, né? Como uma forma literalmente de prescrever isso. Um dos maiores desafios das empresas é o grande número de contribuições obrigatórias no Brasil. Analisar as operações de cada empresa para que elas possam se enquadrar na menor tributação possível é um trabalho para o profissional da contabilidade que se baseia no minucioso planejamento tributário. Vejam que aqui não é um ponto direto de estudo de vocês, essa parte. Quem faz é o contador. Mas quem toma a decisão é o gestor financeiro. Sacam? Ele precisa ter domínio mínimo dessas questões para poder dialogar bem com o contador, saber do que está sendo tratado. É por isso que a gente tem essa necessidade de estar discutindo finanças públicas para vocês, futuros técnicos em finanças. Tá bom? O planejamento deve conter o maior número de informações contábeis, fiscais, gerenciais. O objetivo é buscar formas legais de a empresa reduzir os tributos que ela tem que pagar ao governo. Ok? Então, são as observações que são feitas aqui. Beleza? Tudo bem, minha gente? E aqui o home novamente. Só um minuto. Ok, beleza. Eu queria encontrar o impostômetro, mas não vou encontrar aqui. Muito bem. John, pode voltar para o slide novamente, por favor, e muito obrigado. Então, vejam só, a gente estava falando um pouco sobre a carga tributária dentro das finanças públicas, olhando o site lá. Podem voltar lá, fiquem à vontade para voltar e ler outras coisas, aprofundar. Deixa eu só botar aqui minha canetinha mágica. IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Tá bom? Tem muita coisa massa lá. Seguindo aqui, o que significa superávit primário em finanças públicas? Minha gente, a ideia é que o superávit primário é sobra de caixa. Superávit é quando se arrecada mais do que gasta. Quando se gasta mais do que arrecada, aí a gente chama de déficit, tá bom? Mas aqui a questão trata de superávit. Então, vejam, marca texto, verdinho. Ele serve para garantir recursos para pagar os juros da dívida pública. Ele sinaliza,
O governo tem credores que emprestam recursos para este governo. Quando ele faz superávit primário, ele está dizendo assim, ó, volta aqui para mim, John, por favor. Ele está dizendo assim, olha, eu estou arrecadando mais do que gastando. Então eu estou me esforçando para fazer caixa para honrar os meus compromissos com os credores. Essa é a ideia que roda por trás da busca de um governo por superávites primários, tá bom? Isso não é uma lei geral. Existem controvérsias, existem críticas a esse tipo de visão. Por exemplo, tem visão que diz assim, que governo não é para fazer poupança. Que governo ele precisa atuar no sentido, inclusive, de estar gastando mais do que arrecadando, porque esse gasto gera mais receita e capacidade de pagamento dos compromissos com os credores que financiam a atuação do Estado. Então, são visões diferentes de finanças que vão variar muito de acordo com o governo que estiver assumindo e com a forma de pensar e de agir dos governos, de como eles vão conduzir a política, as finanças públicas, a política fiscal. Se de forma mais expansionista, mais gasto do que gastar mais do que arrecadar, ou se é mais contracionista, que é arrecadar mais do que gastar. É perfeitamente comum numa política fiscal contracionista que surjam as seguintes notícias. O Brasil tem 10, 14, 8, 5 mil obras paradas. É comum isso numa política fiscal contracionista. Por quê? O que é que o governo está fazendo? Contraindo os gastos públicos. E isso pode levar a uma paralisação de obras públicas. Não tem dinheiro em caixa disponível para tocar as obras. Elas param. Porque o governo está focando mais em arrecadar do que em gastar. Sacam? Olha como a coisa funciona. Não é difícil de entender isso. Né? Às vezes, obras, para continuarem sendo tocadas, aí é um deputado, é um senador que coloca uma emenda, e a obra vai sendo feita em etapas, mas ela não vai estar dentro do cronograma inicial. E podem ter certeza, quando isso acontece, e a obra, quando ela sai fora do cronograma, lá na frente, ela vai custar mais caro do que no planejamento inicial. Entendem? Esses são pontos que merecem destaque, a gente precisa ter essa clareza. Mas na medida que há uma linha de governo, não, a gente precisa gastar mais do que arrecadar. Mas também não são gastos completamente desnecessários. Gastos em infraestrutura, gastos com obras públicas, elas estão contratando empresas para fazer esses serviços, essas empresas contratam pessoas para fazer esses serviços, isso é injeção de renda na atividade econômica, a própria execução da obra, ela, de repente, de uma estrada, ela ajuda a escoar a produção, de repente é uma ferrovia que vai ajudar a escoar a produção num volume muito maior e um custo muito mais baixo, sacam? De repente é uma expansão da rede de transmissão de energia elétrica, de repente pode ser obras onde o governo vai contratar uma empresa para que ela faça projetos e investimentos na área de saneamento básico, que vai contratar mais gente, que vai contratar a empresa, que vai contratar serviços, produtos, injeção de renda, sacam? Esse tipo de política expansionista, ela pode induzir a atividade econômica a um crescimento. E por isso você pode ter aí as diversas empresas em que vocês podem trabalhar como futuros técnicos em finanças. Na agropecuária pode ser estimulado por isso. Nos serviços pode ser prestados. Bora imaginar que vocês trabalhem na área de finanças para um escritório pode ser de direito, em que vá prestar serviços para uma fazenda que produz grãos, que está aumentando as suas atividades.
De repente, você trabalha como técnico em finanças numa empresa de prestação de serviços jurídicos que opere na questão internacional. Por quê? Porque uma empresa agropecuária, ela tem produção de grãos e ela vai exportar para o exterior. Ela precisa ter advogados que ajudem a certos embaraços jurídicos. Vocês podem estar nessa cadeia. Ou vocês podem trabalhar diretamente numa fazenda que produz grãos e que exporta. Essa fazenda pode ter que contratar uns serviços jurídicos especializados em legislação em comércio internacional. Entendem? Mas também pode ser que essa atividade econômica ela exija a contratação de construtoras. Essa construtora ela precisa de um gerenciamento financeiro. E vocês podem estar lá como futuros técnicos em finanças, já que está aumentando o volume de contratos dessa construtora, já que no país estão aumentando as demandas por investimentos em infraestrutura. E aí a cadeia puxa e vocês podem estar dentro desse segmento. Ou então pode ser que vocês estejam trabalhando como técnicos em finanças em empresas ligadas ao comércio, ao varejo. Na medida em que os investimentos em infraestrutura se expandem e você tem um custo logístico mais baixo de movimentação de mercadorias de um lado para o outro, isso vai repercutir na gestão financeira de uma empresa comercial na qual vocês estão trabalhando. Está tudo ligado, minha gente. Está tudo conectado. Ok. Ou vocês podem estar trabalhando como técnicos em finanças numa empresa de natureza industrial. Bora imaginar que seja numa cerâmica, vamos imaginar que seja numa empresa que produz tanto tijolos como telhas, e aí aumenta essa demanda, já que a construção civil está expandindo, sacam? Ou outros segmentos industriais. Ok. Então está tudo interligado. Essas cadeias produtivas estão interligadas. Por isso da importância de a gente entender qual vai ser a dinâmica da gestão das finanças públicas. Porque elas podem estimular as cadeias produtivas nas quais vocês podem estar trabalhando como futuros técnicos em finanças, ou ela pode estar desestimulando. E aí vai ter uma série de impactos negativos e que vocês, como parte da área de gestão financeira das empresas, precisam também ter essa ciência. Né? Já diz a frase, não é? Bons ventos não fazem bons marinheiros. Então, a gestão financeira de uma empresa ela precisa estar calibrada tanto para momentos de bonança como para momentos de escassez e de dificuldade. É aí que surge a necessidade, literalmente, de a gente pensar em plano A, B, C, D ou E para fazer a gestão das finanças e proteger a empresa nos momentos de ciclo econômico de baixa e que podem gerar maiores dificuldades. Ok, minha gente? Câmbio? Faz sentido isso que eu estou dizendo aqui para vocês? Por favor, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para me bombardear de perguntas aí pelo chat, tanto do IPTV como pelo chat do YouTube, tá bom? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Também o superávit em finanças públicas, ele visa também estar buscando reduzir o endividamento do governo no médio e no longo prazo. Sendo um instrumento de construção de credibilidade internacional. Ora, se eu estou... essa é uma forma de olhar a coisa, né? Se o John tá me devendo dinheiro, se o John está me devendo dinheiro, aí ele está me dizendo que está cortando gastos desnecessários e tentando aumentar a receita dele para me pagar, eu vou ficar mais tranquilo ou vou ficar mais preocupado? Essa é a ideia por trás de um superávit primário. É para os credores internacionais você ter a construção de credibilidade internacional. Essa é a ideia. Tá bom? Reduzir os riscos.
Uma outra questão é qual é o papel do desempenho econômico nas finanças. Inclusive, já falei muito disso aqui, respondendo à questão anterior. Caso o ciclo econômico seja de alta, ou seja, de crescimento econômico, isso pode refletir num aumento de gastos das famílias, dos investimentos das empresas, e isso pode gerar a arrecadação de tributos maior, inclusive saudável. Ora, se eu tenho crescimento econômico, a economia tende a gerar mais receita. Né? A renda, minha gente, ela só aumenta com ampliação do investimento. Entendem? E aí eu vou ter, consequentemente, a arrecadação, ela gira em função do desempenho da atividade econômica. Por sua vez, num ciclo econômico de baixa, de recessão econômica, que pode atingir qualquer empresa na qual vocês possam estar trabalhando no futuro, vai refletir em queda nas vendas da produção, da venda, do consumo. Consequentemente, pode levar a uma queda na arrecadação também dos governos e dificuldade aí na gestão financeira, entendem? Então, mas na verdade, pode voltar aqui para mim, John, por favor. Na verdade, nos últimos anos, os governos brasileiros, eles têm focado muito em reduzir gastos e tentar arrecadar mais. Sacam? Nos últimos anos todos têm feito isso. O detalhe é que isso tem sacrificado a capacidade de investimento da economia brasileira, consequentemente de crescimento da economia brasileira. E isso vai gerar menos arrecadação. Aí um problema. Quando a arrecadação aumenta em momentos de recessão econômica ou de um ciclo de baixa na economia brasileira, aí nós temos um problema. A arrecadação aumentando, com a economia em crise, aí é um problema. Isso é socialização de gastos, de socialização de prejuízos para toda a sociedade. A gente precisa inverter essa lógica. Precisamos ter um modelo econômico que expanda a atividade econômica. Aí sim nós teremos crescimento da renda e um aumento da capacidade de arrecadação e de gestão dos déficits, só que agora de uma forma mais saudável do que só cortando gastos. A gente precisa encontrar formas de ampliar as receitas e não tenham dúvidas, a ampliação de receitas passa por aumento de gastos, sobretudo em investimentos. Entendem? Então a gente precisa de uma política. Isso está em discussão nesse exato instante no Brasil. Isso está em discussão. Sacam? Deixa eu fazer uma linha de tempo, uma linha no tempo aqui com vocês. O que é que acontece? E aqui é para deixar claro, para explicar para vocês como é que essa coisa funciona. Vejam só. O Brasil, o atual governo brasileiro, ele tem uma orientação de política de finanças públicas contracionista. Ou seja, você corta gastos para aumentar a arrecadação. Qual é a evidência que eu tenho para afirmar isso? Reforma previdenciária feita no ano de 2019. A reforma previdenciária, a ideia era fazer com que o governo arrecadasse cerca de 800 bilhões de reais, reduzindo o gasto com previdência. Como é que se reduz o gasto da previdência? Aí, necessariamente, fazendo com que as pessoas trabalhem mais e, quando se aposentarem, ganharem menos. Essa foi a essência da reforma previdenciária. Joseni, John, nós não temos no nosso horizonte a perspectiva de nos aposentarmos como era muito mais fácil na época dos nossos pais. Não é mais assim. É muito possível
que para a gente conseguir manter um razoável padrão de vida, a gente, por exemplo, chegue aos 70 anos de idade e não esteja aposentado dependendo só de aposentadoria. Que a gente tenha que estar trabalhando para manter o fluxo de caixa suficiente para custear os nossos gastos. Cada vez mais caminha para isso. As pessoas tendo que trabalhar mais, né, mesmo na idade mais avançada, na terceira idade, para conseguir ter renda suficiente para manter o padrão de vida que a gente entende que seja ideal lá no período. Entendem? A gente caminha para isso no Brasil atual. É muito diferente de alguns anos atrás, onde de fato a pessoa se aposentava e só tinha como fonte de renda a aposentadoria e aquilo ali de repente dava conta. O futuro não caminha para isso, tá bom? Então tem essa pegada. Tem um outro ponto que merece destaque. Mas essa trajetória foi interrompida quando o governo focava em arrecadar mais gastos do que gastar. A reforma da Previdência foi nessa linha. Veio pandemia. Aí vejam, um governo contracionista teve que adotar uma política fiscal expansionista, porque o governo teve que gastar mais do que arrecadar. Por conta da pandemia, tinha que socorrer financeiramente empresas, tinha que destinar recursos para as pessoas permanecerem em casa e com renda, mesmo não estando trabalhando, para tentar minimizar o impacto negativo da pandemia. Então o governo vai lá no Congresso e pede uma autorização para gastar mais dinheiro do que o teto de gastos que foi definido ainda lá no governo Temer. O que é que diz o teto de gastos? O governo só vai aumentar gasto corrigindo a inflação. Essa por 20 anos. Essa é a política de teto de gastos do governo Temer. Confesso a vocês, né? Como economista, e o pessoal sempre me chama para dar entrevista para tentar entender as coisas de economia, de 2016, 2017, todo o tempo que eu vejo isso, eu tenho dito que o teto de gastos no Brasil ele é um erro, ele é um equívoco, ele não está adequado às reais necessidades de gestão das finanças públicas no Brasil. Por quê? Se o Brasil fosse um país já extremamente avançado do ponto de vista de infraestrutura, de saúde, de saneamento, de educação, de segurança pública, dava para usar o teto de gastos. Mas não é. Nós somos carentes nisso tudo. Ou seja, isso tudo demanda maiores gastos, mas você tem um teto que limita os gastos. Eu venho dizendo esse tempo todo que o teto de crescimento da economia brasileira é baixo, por conta do teto de gastos. Eu ainda não vi o Brasil crescendo 5%, 6%, 7%. A gente cresce pifiamente 1,3%, 1,3%, 1,4%, 1,1%. Aí a gente caiu a gente caiu na pandemia menos 4%. É natural que depois de uma queda há uma recuperação maior. É um efeito estatístico que a gente chama. A economia brasileira no ano passado cresceu 4, alguma coisa. Mas a gente vai e tende a 2003 a cair mais o ritmo de crescimento. A gente não consegue manter um crescimento sustentável ao longo do tempo. É voo da galinha. Cresce, para. Você joga, a galinha voa, mas lá na frente ela cai. Entendem? Então, o atual governo ele foi obrigado a gastar mais. É uma prova de que o teto de gastos não serve para o Brasil. Sempre o governo tem que pedir autorização para gastar mais, porque o que foi definido anteriormente não é possível de se fazer. O que é que o atual governo fez? Fez isso 4 vezes. Todos os 4 anos de governo, pediu autorização para gastar mais do que o teto define. E agora, na transição entre o governo atual e o futuro governo que assume em janeiro, está sendo feito também a mesma coisa. Está se pedindo o aumento, né, de gastos acima do que o teto define. Por quê? Porque se não fizer isso,
você não reajusta salário, funcionalismo público que está sem reajuste há 4 anos, por corte de gastos. Você não consegue ter dinheiro para tocar a obra que está paralisada, porque corta investimento. Você não consegue reajustar salário mínimo, que é fundamental para proteger as pessoas nesse momento de crise. E também, sem esse recurso a mais, não é possível pagar o Auxílio Brasil, que é fundamental como uma rede de proteção para as pessoas mais vulneráveis na economia brasileira. Entendem? Então, o teto está definido, mas sempre é preciso pedir recursos a mais. Então, o governo atual faz isso por 4 anos, o novo governo vai ter que fazer isso por 4 anos. Isso acontece porque a regra do teto de gastos ela é ineficaz. Entendem? Então, olhem, e isso associado a desempenho econômico. Porque vejam, as pessoas é que servem as finanças públicas? Não. As finanças públicas é que tem que servir as pessoas. Tem que servir a sociedade. Entendem? Então a gente precisa mudar a rota da economia, entendendo que o gasto público, bem feito, ele é fundamental para a sociedade. Ora, se você aumenta gasto, o salário mínimo aumenta gasto, sim. Ao mesmo tempo ele combate a inflação, aliás, ao mesmo tempo ele combate a pobreza, ele reduz a fome e a desigualdade social e ele também aquece o mercado de consumo. E aí? Entendem isso? E ele aumenta a arrecadação do governo, porque as pessoas vão consumir mais e o governo arrecada a partir daí. Entendem? Então, é esse debate que está quente e está sendo travado nesse exato instante no Brasil. É só assistir televisão, é só ler artigo de jornal, que vocês vão ver isso na pauta sendo discutido. E isso é fundamental que vocês venham a se apropriar disso enquanto futuros técnicos em finanças. Porque esse debate ele vai influenciar no ambiente de negócios das empresas em que vocês poderão estar trabalhando depois de formados em técnicos em finanças. Seja na agropecuária, seja na indústria, nos serviços ou no comércio. Ok? É um problema constante, Coivaras, exatamente. Agora, por que ele é constante, Coivaras? Porque quando você não entende o problema, nenhuma medida vai servir como solução. Quando o problema é tratado de forma equivocada, ele não vai resolver. Quando ele é mal entendido, não tem nenhuma solução que vá funcionar. E o Brasil tem uma mania muito, muito feia. Né? A gente, deixa eu dizer de forma econômica, o Brasil quer resolver problema estrutural de forma conjuntural. Ou seja, traduzindo isso, o Brasil quer resolver problemas graves empurrando com a barriga. Problema grave tem que ser tratado de forma com a gravidade do problema. Porque se eu for fazer diferente, eu vou estar botando... O que é que o Brasil tem feito ao longo do tempo? Botando remendo novo em pano velho. É por isso que é sempre um problema constante, Coivar. Perdão, eu estou lendo aqui, é Nova Santa Rita que está dizendo, né? Nova Santa Rita. Por que é um problema constante? Porque o Brasil sempre está botando remendo novo em pano velho. Tá bom? Beleza? Mas a gente pode continuar aprofundando isso ao longo da aula. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Vamos lá. Vejam só. Política fiscal. Vejam, o déficit público, o déficit é a falta de grana na economia. É quando eu gasto mais do que eu arrecado. Então, o resultado negativo das contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida. Esse aqui é o déficit primário.
ok? É o resultado negativo nos gastos do governo, é quando o governo gasta mais do que arrecada, e eu ainda nem estou colocando o pagamento dos juros da dívida pública, tá bom? Beleza, prof. Francisco Miranda, diretamente de Coivaras, tá bom? Muito bem, vejam só, quem mais? De acordo com o governo federal, o déficit primário consolidado de 2020, olha aqui, ó, o déficit em 2020, ano da pandemia, foi de 743 bilhões de reais. Minha gente, é dinheiro que gente besta não conta, viu? Em 2019, o déficit primário era de 95 bilhões. Em 2020, ele subiu para 743 bilhões. Por quê? Porque houve a necessidade de aumentar gasto público por conta da pandemia. Olha aí, Nova Santa Rita. Professor, e essa história que não terá dinheiro para mandar merendas, pagar o Auxílio Brasil e outros em 2023, é verdade? Nova Santa Rita, excelente pergunta de vocês. Volta para mim, John. Excelente pergunta. É o seguinte, a gente tem trabalhado isso na aula hoje. Qual é a razão da administração pública? Qual é a finalidade principal do poder público? Finalidade principal do poder público, ela é atender o interesse público, o bem-estar da coletividade. Saca? Mas eu estou olhando para o relógio e eu vou para um breve break, são 3 minutos. Na volta, eu volto respondendo essa importante pergunta aqui do povo de Santa Rita, tá bom? Nova Santa Rita. Eu volto já já, minha gente, a gente continua.